É uma tendência dessa mudança de uma longevidade maior, das pessoas vivendo mais tempo, vivendo bem, vivendo produtivas. Patrocínio BSPA, Sebrae. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Olá, sejam muito bem-vindos aos Cenários. O envelhecimento da população já é uma realidade em diversos países e avança rapidamente também no Brasil. Essa mudança está alterando o perfil dos consumidores, transformando o mercado de trabalho e criando oportunidades para empresas inovarem em praticamente todos os setores dessa nova economia. Mas como os negócios podem se preparar para esse novo cenário? E quais oportunidades surgem para empreendedores que conseguem compreender as necessidades de uma sociedade mais longeva? Para discutir esse tema, recebemos hoje Mônica Arruda, gestora da Unidade de Cultura Empreendedora do Sebrae Ceará. Tudo bom, Mônica? Seja bem-vinda aos Cenários. Muito obrigada. Como vai? Tudo bem. Mônica, primeiramente, vamos começar aqui os cenários explicando para as pessoas o que é essa economia da longevidade e por que que ela vem ganhando tanta importância no cenário econômico brasileiro. É, a economia da longevidade é também, por muitas pessoas, chamada economia prateada, né? Que é até um nome interessante, porque ela demonstra uma mudança da própria composição demográfica, vamos dizer assim, da nossa população, não só no Brasil, mas no mundo. É uma tendência dessa mudança de uma longevidade maior, das pessoas vivendo mais tempo, vivendo bem, vivendo produtivas. E a economia da longevidade, ela é exatamente as atividades econômicas se adaptando ou buscando explorar esse mercado que se abre com oportunidades, com um novo perfil de consumo. Não só as pessoas idosas, dependentes de serviços de saúde, ou a questão mais de cuidados, mas também outros serviços, outras necessidades que vão surgindo. Então, é a economia que vai acompanhando a tendência da própria população. Esse envelhecimento populacional, ele deixou de ser uma projeção e passou a influenciar decisões de negócios em todo o mundo, né? Como você falou, é uma realidade mundial, não é só aqui no Brasil, né? Então, Mônica, explica pra gente como que isso está mudando o comportamento do consumidor, o que é que está fazendo o consumidor agir de uma forma diferente, pensando já tendo essa visão de futuro. A gente tinha, quando a gente pensava os nossos avós, até os nossos pais, o perfil das pessoas com mais de 60 anos era um perfil um pouco diferente, né? Em termos de consumo, em termos de atividade, da forma como eles se colocavam. Hoje a gente vê pessoas de 60 anos consumindo a questão de produtos digitais, viajando, participando de intercâmbios, buscando serviços, entretenimento. Então, essa longevidade, né, muito causada pelos avanços também da questão da saúde, dos cuidados, da medicina, fez com que as pessoas tivessem mais tempo de vida e um tempo de vida mais produtivo e mais equilibrado. Isso naturalmente se volta para o consumo. As pessoas agora não consomem mais idade, não consomem mais só cuidados médicos, cuidados de acessibilidade, mas também elas viajam, elas têm um forte consumo aí no turismo, né, que é o que está despontando, a parte de roupas, de alimentação, a moradia se adapta para essa nova faixa etária. Então, todos os setores, de alguma forma, eles vão precisar se adequar por conta desse crescimento do tempo, da longevidade da população. E, Mônica, esse envelhecimento populacional, né, ele talvez represente uma das maiores oportunidades de negócio das próximas décadas, porque ele não é uma coisa pontual, ele já é uma realidade global, ele é uma coisa que já mudou, né? Então, como que os pequenos e médios empreendedores podem aproveitar essa tendência? Toda tendência, ela gera oportunidades à medida que a gente começa a analisar, o empreendedor começa a analisar quais são as demandas, as necessidades que não são atendidas. Então, tem, né, muitas empresas no mercado que às vezes não têm esse olhar para esse público.
né? Eles precisam, não identificam essas como uma oportunidade de inovação, e aí é exatamente é, a oportunidade que pode surgir para quem tiver esse olhar. Então, o empreendedor ele precisa primeiro analisar o que é que está surgindo de necessidade nesse público potencial que não está sendo bem atendido, ou que está sendo atendido, mas que pode ser inovado, pode se trazer atividades, né, que incrementem, que tenham inovação, e aí sim vão surgindo os nichos de oportunidade, as possibilidades de aproveitar esse mercado que é crescente. Aí, toda mudança ela exige uma adaptação, né? As empresas precisam adaptar produtos, serviços, modelos de atendimento, uma série de fatores, né? Uma série de coisas que precisam mudar nas empresas para atender esse novo perfil do consumidor. Então, Mônica, quais são os erros mais comuns que a gente ainda percebe que as empresas estão cometendo a desenvolver produtos e serviços voltados para esse público? Primeiro, achar que é um público homogêneo, né? Então, nós temos realmente um público com mais idade que tem mais uma vulnerabilidade social, uma necessidade, talvez a renda não acompanha. Então, tem um perfil de público que ele, né, ele não está com esse nível de consumo, de poder aquisitivo. Tem outro perfil que já tem um poder aquisitivo maior, que trabalhou a vida toda, que conseguiu desenvolver uma renda, né, uma reserva, e ele quer consumir. E quando ele quer consumir, ele consome viagem, ele vai para restaurantes, ele vai é, fazer cursos, ele vai para experiências, ele quer participar de shows, ele consome roupas, alimentação, né, diferenciada, academias voltadas para um exercício físico adequado para a idade. Então, uma série de outros consumos, e se a empresa ela não observar essas diferenças desses perfis e o que oferecer, o que pode ter em atendimento, um atendimento mais inclusivo, um atendimento acessível, a linguagem, a forma de acesso, porque, por exemplo, normalmente as pessoas de mais idade não têm aquele conhecimento digital, mas eles têm o interesse, né? Está crescente essa participação. Então, como fazer chegar a esse público? Então, às vezes, os erros é não adequar a sua comunicação, a sua forma de atender, a sua experiência do cliente ao público que você está pretendendo atender. E no caso, falando do Sebrae, vocês já observam essa mudança na mentalidade dos empreendedores? Eles já estão criando soluções voltadas para esse mercado? Sim, nós temos observado dois movimentos. O movimento de pessoas 50 mais que estão buscando orientações para empreender, depois de terem, né, ter uma carreira, às vezes até aposentadoria, um reposicionamento deles mesmo na carreira, e às vezes ele tem um projeto próprio, uma ideia, um sonho, e ele quer se preparar para empreender. Então, temos sido buscados, a gente tem promovido alguns eventos para esse público, a gente tem percebido essa busca, né, de pessoas que desejam continuar produtivas, realizar sonhos, ter uma renda complementar e fazer essa atividade. Então, tem um movimento de que está nessa faixa etária, né, e deseja empreender. E tem, por outro lado, empresários percebendo a oportunidade, né? Se a população está tendo uma longevidade maior, está mudando a faixa etária, isso é um público que eu preciso me preparar para atender. Então, aí ele vai buscar adequar produtos, serviços, criar novas linhas para atender essa população. E, Mônica, quais setores devem ser mais impactados pela economia da longevidade ou economia prateada? Quais setores você, vamos dizer assim, você aposta que vai ter um impacto maior? Hoje já é realidade o setor de serviços em geral, mas o turismo é muito impactado, setor de alimentação saudável, vestuário, acho que precisa avançar, né? Uma adequação vestuário, calçados. Temos grandes marcas que já investem, mas as pequenas empresas trabalharem também com esse perfil. Na área de saúde, bem-estar, beleza, né? Porque
precisa crescer, como, né, tratar da pele mais madura, como um serviço de estética para esse perfil de pele, cabelo, bem-estar, academias. Então, todos esses segmentos, eles podem ter serviços direcionados. A gente tem visto surgir alguns serviços de conveniência, tipo serviços de levar pessoas de mais idade para resolver serviços de transporte com acessibilidade. Então, a própria construção civil está se adaptando, porque quando você tem pessoas de mais idade, você tem que adequar a residência para evitar, né, acidentes e ter uma facilidade maior da pessoa se locomover, muitas vezes com independência dentro de casa. Então, todos os setores eles podem olhar para esse público e pensar em que é que eu posso incrementar serviços, ações que possam trazer, ser direcionadas para esse perfil. É, embora o envelhecimento avance rapidamente, tanto aqui no Brasil como no mundo, né? Mas falando especificamente aqui do Brasil, né? Nosso país ele ainda enfrenta desafios para transformar essa tendência em desenvolvimento econômico. Então, o que ainda falta para estimular empresas e empreendedores a investir nesse mercado? É essa percepção, né? Por isso que a gente tem trabalhado para, inclusive, trazer essa temática, né, no Sebrae, dessa pauta, que é uma das linhas aí de inclusão, dos pontos que a gente está trabalhando como prioritário também de público, para que esse público ele se sinta, ele comece a perceber a oportunidade também e as empresas comecem a ver, né, essa tendência, porque às vezes a tendência ela está acontecendo e as empresas que estão mais assim, com a visão mais estratégica de cenários se antecipam e algumas não conseguem perceber essa mudança. Então, o trabalho que a gente faz é de trazer essa temática é, né, à tona para que o empreendedor, o mesmo pequeno empreendedor, ele já comece a se preparar para essa mudança. Então, nós estamos vendo acontecer eventos especializados, seminários, palestras, capacitações, empresas se preocupando em preparar as suas equipes que vão se desligar por aposentadoria para que elas possam, né, sair e ter novas oportunidades. A própria política pública, né, de um ambiente mais inclusivo para atendimento a essas pessoas né, que já têm mais de 60 anos. Então, hoje, até mesmo o símbolo da prioridade mudou. Então, quando antes era aquela pessoa idosa de bengalinha, né, a gente faz essa analogia, mudou o símbolo, agora é uma pessoa, né, assim, bem disposta com o símbolo 60 mais. Então, até simbolicamente, a forma de representar essa pessoa mais madura, pessoa com mais de 60 anos, deixou de ser o idoso frágil de bengala. Ele, né, claro que tem pessoas com condições, né, de saúde que tem essa situação, mas não é mais esse o perfil. O perfil daqui para frente é de pessoas mais ativas, pessoas que vão ter mais tempo de vida e vida produtiva. Mudou o comportamento da faixa etária e mudou, inclusive, como as pessoas enxergam também a pessoa idosa hoje, não é? Exatamente. Mônica, e como que o Sebrae está apoiando esses negócios voltados para esse segmento? Existe um programa específico dentro da entidade para lidar especialmente com essa economia prateada? Sim, nós temos, o Sebrae nacionalmente desenvolveu o programa Plural, que é um programa voltado para a diversidade e inclusão de vários públicos, entre eles o público 60 mais. Então, aqui no Ceará especificamente, nós desenvolvemos um projeto chamado Sebrae Sênior, onde nós temos realização de eventos, capacitações, as consultorias do Sebrae para a gestão de negócios à disposição, né, para o público que já tem negócio ou que quer abrir negócio. Fizemos recentemente um seminário, há 3 anos que realizamos um seminário chamado Visão 50 Mais, que a gente já começa a trabalhar e sensibilizar o público a partir de 50 anos, trazendo
consultores, palestrantes, especialistas no assunto para falar, tanto para os empresários que querem explorar essa economia da longevidade, como também para quem deseja empreender. Estamos realizando semanas específicas temáticas somente para esse público, para eles trabalharem propósito, carreira, visão de futuro, planejamento de negócios, porque ainda é o momento agora de sensibilizar, né, das pessoas entenderem essas possibilidades, e a partir daí o Sebrae tem todo os seus projetos de atendimento à disposição para acompanhar esse empreendedor. Mônica, para a gente encerrar aqui o cenário, o programa está chegando ao fim, eu gostaria que você desse um conselho para os empreendedores dentro dessa economia prateada, né? O pessoal 60 mais, que quer empreender. Qual conselho você daria para essas pessoas? Em primeiro lugar, que acredite que não é tarde para começar, que a sua experiência ela vale muito, a sua experiência de vida, a sua experiência de negócios ou anteriores ou de experiências profissionais, elas podem ser exatamente a sua oportunidade, né? O diferencial no mercado, você já começa com a bagagem que muitas vezes outros empreendedores não têm. Então, é aproveitar essa experiência como um diferencial, é buscar informações do seu mercado, do que você deseja, acreditar no seu potencial e buscar, né, fazer isso acontecer, porque nessa fase de vida, normalmente os negócios eles são para realizar um propósito, para realizar um plano de vida, um projeto que às vezes ficou engavetado e você quer colocar para frente. E muito mais até que a renda, né, porque que uma nova renda. Mas é acreditar que é um novo momento, um novo começo e que é possível e que você pode investir nisso. Com isso, a gente encerra mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui a presença da Mônica, nossa convidada de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui. Próxima quinta tem mais. Até lá! Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.